Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os ouvintes que estão conectados neste dia que se chama hoje. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida aonde você estiver neste momento. E por aqueles no qual muitos estão intercedendo, que estão nos leitos, estão enfermos, que em nome de Jesus agora, por este poder, por esta unção, que o Senhor te cure neste momento, que o Senhor te liberte de toda opressão em nome de Jesus agora. Senhor, traga sobre esta alma, Pai amado, este refrigério, que cesse agora toda esta força maligna sobre esta vida. Liberta eles, Pai amado, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Orando, dever de orar, o dever de estar clamando. Devemos fazer as nossas petições conhecidas a Deus. Amém? Lembrando que nós ligamos com Deus. Se com a nossa boca nós confessarmos e com o nosso coração nós crermos, o mundo espiritual precisa ser ligado com o nosso clamor, com a nossa petição. Nós pedimos ao mundo espiritual, glória a Deus, e com o nosso coração nós precisamos crer de todo o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: fazeis conhecida as nossas necessidades, as nossas petições a Deus. Aleluia. Deus sabe de tudo, mas nós precisamos ligar com a voz, ligar pedindo e crendo que Deus vai nos atender em nome de Jesus. Então, esta ligação, ela precisa existir, meu irmão e minha irmã. Não adianta a gente falar, Deus sabe de todas as coisas, aleluia, e Deus move sem a gente pedir muitas vezes, aleluia. Deus nos livra sem a gente saber. Então, nós precisamos estar firmados na obra de Deus e constantes. Firmados na obra de Deus, meus irmãos. Quando Paulo diz em 1 Coríntios 15, 58, para a gente estar firmes, aleluia, nas obras do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então temos duas diferenças de trabalhos. Temos os trabalhos para as nossas necessidades e temos o trabalho no Senhor. Precisamos ser ricos para com Deus. Precisamos ter obras para com Deus. Meu irmão e minha irmã, sede firmes e constantes nas obras no Senhor. Precisamos estar firmados, meus irmãos. Nós temos um tempo de vida, um tempo sobre esta terra. E como nós estamos gastando o nosso tempo? Ou nós vamos ficar preocupados só com o nosso eu, com as nossas necessidades, e vamos deixar de largo as obras do Senhor. Precisamos estar envolvidos com as obras de Deus, meus irmãos. Aleluia. A igreja, o cristão, ele tem esse dever, e tem essa obrigação de estar envolvido com o corpo de Cristo, de estar auxiliando aqueles no qual necessitam. Nós precisamos viver uma vida real, precisamos ter obras no Senhor. Porque o que é ser rico para com Deus? Ser rico para com Deus é termos a misericórdia, a compaixão. Se nós vamos pegar a palavra do Senhor, quantos homens que Deus reconheceu que eram homens que tinham um coração cheios de gratidão. O centurião Cornélio era um homem no qual dava muitas esmolas, meus irmãos, aleluia, e supria a necessidade daqueles que eram pobres e fazia orações constantes a Deus. Olha que tremendo! Além de Cornélio estar fazendo a obra para aqueles que necessitavam, glória a Deus, dando muitas esmolas, ele também orava
a Deus. Então, o mais tremendo disso é que ele estava fazendo as suas petições também conhecidas a Deus. É tremendo. Por que precisamos orar? É através da oração, meu irmão, que nós falamos com Deus. É através da nossa oração que nós invocamos o nome do Senhor. E precisamos estar falando com Deus. Aleluia. Porque Ele nos ouve. Deus nos ouve, meu irmão, em todo momento. Aleluia. Mas nós precisamos ser cheio desta unção de Deus, deste amor de Deus. Como diz lá no livro de Atos, e havia em Cesareia um homem com o nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, e com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha que tremendo! Ele fazia muitas esmolas. Era um homem rico para com Deus, meu irmão. Olha que tremendo! Então, nós precisamos ter essa unção de Deus. Ser rico para com Deus. Suprir a necessidade daqueles que precisam. Aleluia. Porque aqueles realmente que se movem a favor das almas, das vidas, ele está sendo rico para com Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz: sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho nosso é vão em Deus. Ninguém quer fazer a obra de Deus, meu irmão. Sabe por que não quer fazer? Porque ela tem um custo. Ela tem um custo. Cornélio tinha um custo. Ele estava pegando aquilo que era seu e dando àqueles que necessitavam. Estava tendo um custo. E ele também tinha aquele tempo de orar a Deus, de buscar o Senhor, de colocar sua confiança em Deus. Nós vemos que aquele homem, além de ter o amor, a misericórdia para com as vidas, ele estava envolvido com Deus. Ele tinha o seu tempo de oração a Deus, de buscar a Deus. Aleluia. Então ele não perdia o seu tempo com outras coisas. O seu tempo era precioso para buscar a presença de Deus. Aleluia. Então, esta riqueza que nós precisamos ter, meu irmão. Quantas almas estão precisando de nós? Quantas vidas estão precisando ser libertas? Quantas vidas estão enfermas? Quantas vidas estão no lamaçal do pecado e precisam ouvir uma mensagem de Deus, mas nós ficamos na nossa zona de conforto? Para que nós vamos se envolver? Por que eu vou gastar o meu tempo? Porque fazer a obra de Deus, meus irmãos, nós temos que se dispor de horas de trabalho, se dispor das nossas horas de descanso, de prazer, e trocar exatamente por uma coisa preciosa: ser rico para com Deus. Eu digo, esse precioso tempo que se doa às almas, às vidas, a buscar a Deus, meu irmão, ela é uma recompensa eterna. Ela tem um galardão eterno. E nós precisamos estar envolvidos nestas obras com Deus, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos sair, olha, eu tenho e prego e estou falando direto. O rito não é o rito que Deus quer em nós. O ritual, esse tipo de cultuar a Deus com esse cerimonial, de ir até lá, falar: Senhor, eu te amo, eu te louvo. Mas nós continuarmos com as nossas mãos fechadas, com o nosso coração fechado, vamos, adoramos a Deus e voltamos e continuamos a nossa caminhada totalmente impregnados por esse sistema que nos carrega. Vamos buscar a Deus buscando só os nossos interesses. Meu irmão e minha irmã, eu quero que você entenda que nós precisamos buscar a Deus com entendimento, com discernimento. E o que Deus espera de cada um de nós? Deus espera que cada um de nós realmente se doe, renuncie às coisas que não acrescentam nada no mundo espiritual e só tomam o seu tempo. E nós precisamos trocar os valores, meus irmãos. Os valores de Deus não são os valores dos homens. E nós precisamos trocar os valores
Porque os valores dos homens é o ter, é o ser neste mundo. E os valores para com Deus é se doar, é ajudar, é estar comprometido com as obras de Deus. Nós, nosso modo egocêntrico, egoísta, nós olhamos só para os nossos e corremos atrás da vida só para com os nossos. Queremos que tudo na nossa casa esteja bem, que os nossos filhos estejam bem. É um dever nosso, é uma satisfação, e devemos pregar o evangelho e orar a Deus para que a nossa casa tenha paz, tenha harmonia e que os nossos filhos sejam edificados na presença de Deus. Mas, meus irmãos, nós não podemos passar a idolatrar situações. Não podemos idolatrar situações. Como Jesus diz: quem é a minha mãe? Quem é os meus irmãos? É aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e as cumpre. Quem que é o verdadeiro cristão, meu irmão? É aquele realmente que está fazendo a vontade de Deus. É para esse que nós temos que atentar. E muitas vezes nós não estamos dando valor nenhum para aqueles que estão fazendo a obra de Deus, que estão na presença de Deus, que se dispõem a fazer a obra de Deus, que negam a sua vida para fazer a obra de Deus. E às vezes estamos sustentando um filho na droga, um filho na prostituição, porque você não tem o temor de Deus para repreender e para fechar as portas que alimentam o pecado. Nós precisamos fechar as portas que alimentam o pecado, que alimentam a prostituição, que alimenta a droga, meus irmãos. Até quando nós vamos viver na mentira? Até quando nós vamos parar de nos enganar? Até quando nós vamos ter que chegar ao ponto de falar para os nossos filhos, para os da nossa casa, está tudo errado? Não é desse jeito que Deus quer. Precisamos transformar a nossa vida, precisamos transformar os caminhos, porque vamos viver uma vida de engano, uma vida de ilusão, porque tentamos de tudo e quanto é jeito, pela nossa força, pelo nosso jeito, do nosso jeitinho de manobrar, e não falamos a verdade, não cumprimos o papel como pais. Porque eu vou falar uma coisa, meus irmãos, vai chegar naquele dia, nós vamos ser cobrados por não termos orientado os nossos filhos no caminho que deveriam andar, e nem por termos repreendido eles nos momentos que deveriam ser repreendidos. Alongamos os seus caminhos e ainda damos corda quando não deveríamos andar. Sustentamos no pecado quando não deveríamos sustentar. Então, meus irmãos, ser rico para com Deus muitas vezes não é ser rico para aqueles que são da nossa casa. Porque ser rico para com Deus é realmente fazer igual Cornélio. Ele e a sua casa, olha que tremendo, diz: ele e a sua casa, glória a Deus, amém? Com todos a sua casa, o qual faziam muitas esmolas ao povo de contínuo. Olha, as obras de Cornélio, a palavra diz que era contínua. Paulo diz que sejam constantes e sempre abundantes as nossas obras do Senhor. Constante. Aleluia. Precisa comer todo dia. Não precisamos comer todo dia? Todo dia nós precisamos comer. Quando não fazemos jejum, precisamos comer todos os dias. Aleluia. Ninguém fica sem comer. Ninguém fica sem beber água. Então, as obras no Senhor tem que ter essa constância, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Cornélios, a palavra de Deus diz que ele era um centurião. Amém? Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Aleluia. Este homem era temente a Deus. Temente a Deus. Temor de Deus. Precisamos ter o temor de Deus, meu irmão. Quando você tem o temor de Deus, você realmente anda pela palavra de Deus. Você vive pela palavra de Deus. Você condiciona a tua casa para viver no temor de Deus. E você precisa condicionar a tua casa a viver no temor de Deus. Aleluia. Somos pais, temos que ter amor pelos filhos. Aleluia. Amor, precisamos ter zelo por eles.
Mas não podemos deixar de repreendê-los, de ensinar e até de cortar certas regalias que levam às coisas erradas. Aleluia. Se eu sei que usar droga faz mal, por que eu vou dar dinheiro para ele usar droga? Se eu sei que toda esta geração está envolvida neste mundo virtual, meus irmãos, por que eu vou incentivar a ele a viver em jogos demoníacos, jogos que criam dentro do homem sentimentos malignos? Nós vemos uma geração toda deturpada, meu irmão, porque Satanás, ele está trabalhando no mundo virtual e desvirtuando toda uma natureza, desvirtuando uma natureza a ser rebelde, a não estar submisso a autoridade nenhuma. Satanás está desvirtuando a todos serem livres, dono dos seus narizes, totalmente independentes. Nunca se viveu um mundo onde os filhos querem ficar mais livres, mais independentes, porque os filhos têm dado lugar ao diabo. Eu digo que muitas coisas não são culpa dos pais, não, mas são culpa dos filhos que não ouviram os pais. Porque os pais não vão pagar pelo pecado dos filhos se eles realmente pregaram a verdade de Deus. Porque o Senhor diz: toda alma é minha, a alma que pecar, essa morrerá. Então nós vemos, meus irmãos, tanto os filhos não vão pagar pelo pecado dos pais, como os pais não vão pagar pelo pecado dos filhos. E quando nós pegarmos a palavra, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas vive em espírito e em verdade, nesta abundância do poder de Deus. Aleluia. Eu digo, toda maldição ela é quebrada em Jesus, quando nós aceitamos o Senhor e nos arrependemos de todos os nossos pecados. Toda maldição é quebrada. Jesus já fez o sacrifício suficiente para levar toda a nossa maldição. Não tem maldição hereditária sobre a tua vida quando você realmente aceita Jesus e se converte de todo com o coração. Eu digo, o homem continua debaixo da maldição se ele realmente não se converter do seu mau caminho. Porque a palavra diz: o salário do pecado é a morte. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Se você realmente confessou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se você se arrependeu dos seus maus caminhos e se converteu ao Senhor de todo o seu coração, e você anda na presença de Deus, em espírito e em verdade, eu digo, nenhuma condenação há sobre a tua vida. Obra de macumba, amém? Nenhum encantamento vale contra Jacó. Eu vejo muitos aí falando: olha, fizeram um trabalho de macumba, fizeram um trabalho de feitiçaria. Eu nem me preocupo, meus irmãos, porque a palavra do Senhor, ela diz que nós vamos pisar sobre serpentes e escorpião e mal algum nos causará. Eu digo, quando você está na presença de Deus, meu irmão, quando você anda em espírito e em verdade, nenhuma condenação, nenhuma obra de feitiçaria, de macumbaria tem poder sobre a tua vida, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, meu irmão. Maior é o Senhor que desfaz toda a obra, todo intento, todo encantamento, toda ferramenta preparada contra você não prosperará, porque o Senhor desfaz, a unção de Deus está sobre a tua vida. Meu irmão e minha irmã, encantamento de Balaão não tem efeito sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o sangue de Cristo nos purifica de tudo, meu irmão. Agora eu digo, se você está em pecado, há uma brecha no mundo espiritual. O pecado faz separação entre nós e Deus, e nós precisamos ficar firmes, meu irmão. Eu vejo um monte de irmão profetizar, fizeram um trabalho de macumbaria aqui, fizeram um trabalho de macumbaria. Meu irmão, vamos começar a ter consciência na palavra de Deus, entendimento bíblico. Você vai lá no Novo Testamento e vê se Paulo está falando alguma coisa que fizeram um trabalho de macumbaria para ele, de feitiçaria. Pelo contrário, nós vamos pegar Paulo desfazendo todas as obras de feitiçaria. Quando ele vai em Éfeso, ele diz que ele desfez todas as obras da deusa Diana. Amém? Glória a Deus.
que lhe traziam todos os livros de feitiçaria para destruir. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender e ter discernimento espiritual. Eu quero que você entenda que nenhum trabalho feito contra a tua vida, você estando em Cristo Jesus, vai prosperar. Porque o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que nós precisamos estar revestido é com a verdade do Evangelho e com a couraça da justiça. Se nós andarmos na verdade do Evangelho, revestido com a justiça, meu irmão, nenhum encantamento vale contra a tua vida. Aleluia. E precisamos estar firmados na palavra de Deus. Por isso que eu quero que você entenda. Quando a tua casa está firmada, quando a tua casa está como a casa de Cornélio. Casa de Cornélio, todos estavam buscando a Deus. Olha que esses homens ainda não estavam convertidos a Jesus. Eles estavam buscando ao Deus de Abraão, ao Deus de Israel. Mas sem conhecer a Jesus, aquele homem já tinha um coração trabalhado por Deus, pelo Espírito Santo. Porque ele já era um escolhido de Deus. Aleluia. Porque eu digo, ninguém pode fazer o bem se Deus não mover no coração. Deus é o Deus que move todas as coisas no coração do homem. E nós precisamos ter esse entendimento, esse discernimento. Aleluia. Precisamos estar cheios desta palavra e desta unção de Deus. Porque o Senhor, Ele nos dá largueza, meu irmão, sobre a terra. Amém? O tempo que Deus tem nos dado para buscarmos a tua presença, a sua presença e vivermos constantemente no caminho. Qual que é o caminho que Deus quer que a gente viva, meu irmão? O caminho do amor, o caminho da gratidão. Nós precisamos se interessar pelas almas, meus irmãos. Precisamos ser voluntários. Precisamos estar dispostos e disponíveis. Aleluia. Precisamos nos esforçar, porque a nossa natureza não quer, meu irmão. A natureza humana, ela quer descanso, ela quer conforto. Ela quer conforto. Mas você se dispor, porque para fazer a obra de Deus, você tem que gastar. Você gasta o teu tempo, você tem que se deslocar, você tem que ir para lugares que você vai usar o seu tempo, que para muitos o tempo é precioso, como diz o mundo, o tempo é dinheiro. O tempo é dinheiro, eu não posso perder tempo, porque o tempo é dinheiro. O tempo para os homens, os valores humanos, o tempo é dinheiro. Mas para nós que somos cristãos, o nosso tempo é galardão. E precisamos buscar os galardão que são lá de cima, porque esses tesouros são eternos. Porque os tesouros aqui da terra, o ladrão rouba, a traça corrói, a ferrugem também. Mas os tesouros, quando somos ricos para com Deus, eles são eternos. Aleluia. É tempo de colocar a tua casa em ordem. É tempo de fazer como Cornélio. Ele e toda a sua casa faziam muitas esmolas e oravam a Deus de contínuo. A nossa presença, meu irmão, precisa estar no Senhor. Aleluia. Precisamos prevalecer com unção, cheio da presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós fazemos a obra de Deus, meu irmão, nós causamos alvoroço. Amém? Causamos alvoroço no meio das trevas, porque nós temos essa autoridade no mundo espiritual para desfazer as obras do maligno, meu irmão. Nós temos uma autoridade que foi nos dada, glória a Deus. Somos tentados muitas vezes, as tentações vêm, mas o Senhor diz que resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Primeira coisa que nós temos que fazer, chegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. E nós precisamos estar cheios dessa presença de Deus. Como que eu vou conseguir, pastor, ficar cheio? A palavra de Deus diz: sede firmes, sempre constantes e abundantes na obra de Deus. Precisamos estar firmes, firmes. Uma coisa, ser firmado, uma coisa firme. E o que é uma coisa firme, meu irmão? Uma coisa sólida, uma coisa que não move, firme. Quando você está firmado na presença de Deus, nada te tira, nada te convence, nada te muda. Você está firmado na presença de Deus. Teu coração não deixa te tirar da presença de Deus, porque enganoso é o teu coração.
As tuas vontades não te deixam tirar da presença de Deus. O assédio não te deixa tirar da presença de Deus. Aleluia. José foi assediado no Egito, mas ele estava firme em Deus. E ele não se moveu para o pecado. Quando nós estamos firmes em Deus, nós não nos movemos para o pecado, mas nos movemos para a bondade. Porque você está firmado, e quando você está firmado em Deus, quando você está firmado em Deus, você fala, nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Nenhum encantamento vale contra a minha vida. Nenhuma maldição está sobre a minha vida, porque Cristo já se fez pecado no meu lugar, levou sobre ele toda a maldição que estava sobre a minha vida. Nenhuma condenação há sobre a minha vida, meu irmão. O diabo quer te condenar. Muitos vêm com essas maldição hereditária. Pastor, maldição hereditária existe? Existe. Adão pecou. Por um homem entrou o pecado no mundo e todos pecaram. Estamos carregando a maldição. Mas quando a maldição ela cessa, glória a Deus, por um homem entrou o pecado no mundo, mas por um homem, glória a Deus, ele trouxe a salvação, ele trouxe a libertação, ele trouxe a cura. Por isso nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã. Quando você está em Cristo, glória a Deus, aleluia, nada vale contra a tua vida, porque Jesus já se fez maldição no teu lugar. Não temos que dar ouvido às acusações do diabo. Jesus me curou, Jesus me libertou, glória a Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Quando a tua fé está no Senhor e quando você crê no teu coração que Jesus já fez todo o sacrifício naquela cruz do Calvário, tudo está consumado. Glória a Deus, ao teu favor, ao meu favor e a todo aquele que nele crê. Meu irmão, nenhuma condenação há. Aleluia! Deus te curou, Deus te libertou. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado e santo seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio curar as nossas chagas, a chaga da alma. A chaga da alma. Quando a nossa alma está curada, meu irmão, há prazer. Há prazer no caminho do Senhor, há prazer em Deus, há prazer na irmandade de Cristo, há prazer na verdade, há prazer na justiça, porque estamos curados. Jesus te curou, Jesus te libertou para você ser uma nova criatura, para ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra. Ele está levantando homens e mulheres que havia um ponto de interrogação. Acho que eu estou debaixo de maldição. Acho que meus pais lá atrás pecaram. Acho que meus tataravós lá atrás pecaram. Eles pecaram. Mas eu digo, se você está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para a tua vida, meu irmão e minha irmã. Nada! Creia que Jesus já fez aquele sacrifício naquela cruz e levou sobre ele o pecado que estava sobre nós, as nossas enfermidades, e nos deu vida, e vida em abundância. Aleluia. Estamos no mundo, meu irmão. Sofremos as consequências do mundo. Porque, por causa do pecado, há uma deformação no nosso físico. Aleluia. E nós precisamos entender, aleluia, que os homens, eles vivem poucos anos sobre a terra. E depois disso, o próprio apóstolo Paulo diz, se o nosso homem exterior se desfizer, se envelhecer, o nosso homem interior vai se renovando a cada dia. Nós podemos ir passando os dias da nossa vida neste mundo, envelhecendo, enrugando, meu irmão, por fora, mas por dentro nós precisamos estar renovados, avivados, meus irmãos. Quanto mais nós andamos e andarmos com Cristo, nós precisamos estar renovados e avivados cada dia mais, meus irmãos. É uma maturidade, é um crescimento espiritual que nós precisamos obter. Quanto mais velho nós ficarmos no nosso corpo, meu irmão, mais maduro interno nós temos que ficar, mais renovado nós temos que estar, meus irmãos. Precisamos estar com a nossa alma renovada, limpa, adornada, cheio do poder de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha mover, Senhor. Meu Deus,
quebrar todas essas palavras contrárias, meu Pai, aonde traz condenações dos seus pensamentos, porque o Senhor já nos libertou, o Senhor já nos fez livre, aleluia, o Senhor curou todas as nossas chagas e levou sobre si os nossos pecados. Senhor, que o Senhor venha mover esses corações agora, Pai amado, para que esses irmãos, Pai, tenham entendimento e tenham direção, que o diabo, enquanto deixa eles confusos, Pai amado, amarrado com todo tipo de pensamento de dolo, de condenação, amarra o seu tempo, o seu entendimento, mas o Senhor que nos dá, Pai amado, esta visão, esta direção, para estarmos avançando para o alvo, avançando para sermos constantes, aleluia, nas tuas obras, Pai amado, que o Senhor venha libertar este povo deste cativeiro, de toda esta opressão, libertar, Senhor, todos aqueles, Pai, que estavam amarrados nos seus pensamentos, libertar de toda esta opressão maligna, meu Pai, e abençoa, trazendo a cura sobre essas vidas, trazendo a libertação sobre essas vidas, sobre essas almas, enche eles da tua presença, Pai, abençoa o trabalho desses irmãos, Pai amado, Senhor, os caminhos que estão impedidos, amarrados, situações que estão paradas nas suas vidas, Pai amado, situações há muito tempo que estão paradas, mas Tu és o Deus que move, Tu és o Deus que move as águas paradas, Senhor, alabassúria, Tu és o Deus, Pai amado, que vivifica essas causas, Senhor, e traz a bênção e a vitória em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vai lá no mural, dá um glória a Deus, amém. Não tem condenação sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, se você está em Cristo Jesus, aleluia. Fica na paz, Deus abençoe, estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.